Hoje, os detetives não precisam confiar em depoimentos de testemunhas incertos e esperar que o culpado de um crime violento que estão investigando esteja no sistema combinado de índice de DNA. Novos avanços na tecnologia forense e de DNA levaram à resolução de muitos dos crimes mais cruéis e infames em nossa sociedade, e provavelmente veremos ainda mais justiça nos próximos anos. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 4 casos arquivados há décadas que foram finalmente resolvidos em 2025. Dawn Momohara, em 21 de março de 1977, um pouco depois das 7h30 da manhã, a polícia em Honolulu, Havaí, foi chamada para a escola secundária McKinley após o corpo de um estudante ser encontrado em um dos prédios. Dawn Momohara, de 16 anos, foi descoberta deitada de costas, parcialmente vestida, com um pano laranja enrolado firmemente em volta do pescoço. Ela havia sido agredida sexualmente e estrangulada até a morte. Tragicamente, a irmã de Dawn compareceu à escola naquele dia, desconhecendo que o corpo da irmã tinha sido encontrado. Ela foi, posteriormente, chamada ao gabinete do diretor e informada, e pouco depois ela se dirigiu à sala de banda da escola, onde seus colegas tentaram confortá-la. Grant Okamura, o professor de banda, disse ao The Independent: os outros alunos estavam tentando consolá-la. Naquele ponto, eu não poderia ter proibido. Como é a sua aula? Ela apenas ficou lá, chorando. Dawn foi vista pela última vez no dia anterior, após receber uma ligação de um desconhecido e dizer à mãe que iria ao shopping encontrar amigos. Ela nunca voltou para casa naquela noite. Nos dias após sua morte, a polícia divulgou esboços de uma pessoa de interesse, bem como um veículo associado, dos quais receberam relatórios de testemunhas oculares. O carro foi descrito como um Pontiac Le Mans de 1974 ou 75, que foi visto por uma testemunha e sua namorada enquanto eles passavam pelo campus da escola na noite anterior à descoberta de seu corpo. Um homem estava próximo ao carro, na grama perto do prédio de inglês da escola. O homem e o veículo nunca foram identificados, no entanto, e o caso esfriou ao longo dos próximos anos. O assassinato de Dawn viu muito pouco movimento nas décadas seguintes. Não foi até 2019 que uma equipe de casos não resolvidos solicitou que uma unidade de biologia forense desse uma olhada em alguns dos itens ainda em evidência, incluindo a roupa íntima de Dawn. No ano seguinte, os especialistas forenses criaram um perfil de DNA e em 2023 receberam informações sobre 2 irmãos que haviam sido entrevistados em 1977. Apenas dias após o corpo de Gideon Castro, ex-aluno da escola, ser encontrado. Ele explicou aos investigadores que conheceu Dawn em um baile escolar, em 1976. Ele a viu pela última vez em fevereiro de 1977, durante um carnaval. O casal conversou por cerca de 15 minutos. Ele mencionou que estava na reserva do Exército dos Estados Unidos da América. Seu irmão William conheceu Dawn através de Castro, após receber mais informações sobre os irmãos. Em 2023, detetives viajaram para Chicago, onde o irmão de Castro estava morando, e obtiveram DNA de um de seus filhos adultos. Os testes forenses mostraram incompatibilidade com o encontrado na cena do crime. Então, os investigadores recorreram a um dos filhos de Castro, cujo DNA revelou uma ligação. Após coletar uma amostra do próprio Castro, encontraram uma correspondência concreta. Ele foi, posteriormente, preso por homicídio em segundo grau em janeiro de 2025, no asilo onde morava em Mill Creek, ao sul de Salt Lake City, Utah.
No momento da gravação, não houve novas atualizações no caso. No final de janeiro, Castro estava aguardando extradição para Honolulu. Beverly Wyville, 30 anos de idade. Beverly Will, de Canton Township, Michigan, deixou seu filho na escola na manhã de 18 de setembro de 1989 e, segundo os investigadores, tirou um cochilo em seu veículo. Depois disso, ela foi sequestrada do carro, sexualmente agredida e morta a tiros. Relatórios afirmam que suas pernas foram atropeladas por ao menos um veículo. Seu corpo foi achado à beira da Gottfredson Road, no condado de Washtenaw. Os investigadores iniciaram a análise do caso. Eles determinaram que Beverly foi baleada com uma pistola calibre .45 e, nas horas seguintes, localizaram seu veículo com o motor ainda ligado. A porta do motorista estava aberta e seus pertences, incluindo uma bolsa, permaneceram dentro. Os detetives determinaram que o assassinato e o assalto ocorreram em cerca de 1 hora, pois o filho de Beverly foi deixado às 8h30 e a polícia foi chamada ao local por volta das 9h40. Seu filho, Dale Swanson, tinha 13 anos quando sua mãe foi morta. Refletindo sobre aquele momento na vida de sua mãe, ele afirmou que havia coisas acontecendo. Embora ela estivesse se divorciando do pai dele na época e o avô não permitia que ela levasse o novo namorado para casa, então ela ficava no carro, mas não morava nele. Apesar da polícia ter coletado evidências de DNA e administrado um kit de estupro, havia pouco com o que trabalhar, pois uma correspondência só seria possível se o perfil de DNA do perpetrador já estivesse no sistema, o que não era o caso. Além disso, os relatórios de testemunhas eram poucos e esparsos. Uma testemunha relatou ter ouvido um tiro e visto um Chrysler New Yorker azul com capota branca fugindo em alta velocidade do local, mas essa pista não levou a nada. O caso de Beverly ficou adormecido por décadas. Em 2022, o gabinete do xerife do condado de Washtenaw reexaminou o caso, esperando que olhares novos e novas técnicas forenses trouxessem um desfecho para uma tragédia de 32 anos. As autoridades trabalharam com a Polícia Estadual de Michigan e enviaram suas evidências forenses para a Outram Inc., uma corporação especializada em genealogia genética forense, em janeiro de 2024. Especialistas forenses da Outram construíram um perfil de DNA completo do suspeito e realizaram pesquisas genealógicas que reduziram o grupo de suspeitos para os investigadores. Dentre os suspeitos, as autoridades, eventualmente, focaram em Buster Robbins, de 69 anos, de Almond, Michigan. Eles realizaram vigilância por vários dias ao longo de semanas, observando a casa que ele compartilhava com sua esposa. Em 24 de setembro de 2024, eles reuniram vários itens, incluindo canudos usados, que foram enviados para comparação de DNA. Uma correspondência foi logo confirmada e Robbins foi preso. Sua esposa relatou que em 1989 ele dirigia um veículo semelhante ao descrito pela testemunha. Durante um mandado de busca em sua residência, eles também localizaram uma revista calibre .45. Robbins foi acusado de homicídio doloso. Seu advogado afirmou, durante uma discussão sobre bail, que ele era pai de 4 filhos, tinha netos e bisnetos e que não tinha antecedentes criminais. O filho de Beverly, Dale, observou: "Isso doeu mais. Pensar que 35 anos atrás ele fez isso e depois continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido." Um juiz decidiu manter Robbins preso sem direito à fiança. O caso ainda está em andamento. Donna Oglev. Na manhã de 8 de março de 1998, a polícia de Toronto foi chamada para um estacionamento na Carlton Street, perto da Jarvis Street, após relatos de um corpo encontrado. A vítima, grávida de 4 meses, foi encontrada estrangulada até a morte. Donna Oglev, de 24 anos, originalmente das Filipinas, mas residente da Colômbia Britânica quando faleceu,
foi identificada como a vítima. Ela estava em Toronto por apenas 5 semanas antes de ser assassinada. Os investigadores descobriram que ela já tinha um filho e ganhava a vida com trabalho sexual. Apesar de terem conseguido coletar DNA da cena do crime, o caso de Donna permaneceu sem solução por mais de 2 décadas. Em 2019, uma equipe de casos não resolvidos de Toronto lançou um vídeo no YouTube pedindo informações e 2 anos depois, o caso foi destaque em um podcast da Polícia de Toronto que destaca crimes não resolvidos. O detetive sargento Steve Smith, chefe da unidade de casos não resolvidos, declarou: "Este foi um crime horrendo. Ela era vulnerável, trabalhando nas ruas para ganhar dinheiro. Mas nunca esquecemos a Donna, nunca esquecemos ninguém. Apesar dos esforços das autoridades para obter novas pistas, a identidade do assassino de Donna permaneceu desconhecida. Em 2022, os investigadores enviaram as provas forenses do caso de Donna para a Outram Inc. Como no caso de Beverly, os especialistas forenses construíram um perfil de DNA do suspeito e realizaram uma pesquisa genealógica. A polícia, agora armada com os nomes de possíveis suspeitos, começou a trabalhar para reduzir sua lista. E no dia 6 de fevereiro de 2025, Ronald Ackerman, de 50 anos, de Gander, Newfoundland, foi preso no aeroporto Pearson de Toronto, após retornar de uma viagem à Alberta, onde trabalhava nos campos de petróleo. Ele foi posteriormente acusado de homicídio em 1º grau. O sargento detetive Smith anunciou no dia seguinte que Ackerman, um caminhoneiro de 24 anos, em 1998, era suspeito de ser cliente de Donner na noite de sua morte, segundo a polícia. Eles disseram que, naquele instante, não sabiam se era um caso único ou se ele encontrava Donner frequentemente. Os investigadores afirmaram que Ackerman era conhecido por eles, mas seu nome nunca apareceu durante a investigação sobre a morte de Donner. Outra fonte, não identificada, da aplicação da lei, disse ao Toronto Sun que, quando cumprimentado pela polícia, Ackerman parecia surpreso, eles acrescentaram que ele estava como você, tem certeza e, oh meu Deus! Em sua mente, estávamos errados. Smith anunciou que iriam investigar os movimentos de Ackerman nos últimos 25 anos para estabelecer se ele tem ligação com outros crimes, afirmando que precisam descobrir o que ele fez nesse período e garantir que não haja outras vítimas, seja por motivação sexual ou homicídios, nos quais ele possa estar envolvido. No início de fevereiro, Ackerman ainda estava sob custódia. Não houve atualizações, mas o caso, como outros citados, ainda está em andamento. Qualquer pessoa com informações sobre Ackerman pode ligar anonimamente para o Disque Denúncia no 416-222-8477 ou entrar em contato com a Polícia de Toronto no 416-8087-400. Mary Ann Daniels. Em 1º de fevereiro de 1989, Mary Ann Daniels foi encontrada morta em sua casa no bloco 2100 da Avenida Hoyt, em Everett, Washington. Mary, uma mulher de 33 anos com deficiência de desenvolvimento, residia em uma instalação de moradia transitória quando faleceu. Seu irmão Terry a descreveu como alguém que era confiante, despreocupada e sempre acreditava no bem das pessoas. Foi rapidamente estabelecido que Mary havia sido assassinada, estrangulada até a morte com uma ligadura feita com seu sutiã, alça de bolsa e um cabo elétrico. O gerente do imóvel descobriu seu corpo ao cobrar o aluguel, notando que a porta estava entreaberta. No início, ao ver as pernas dela na cama, ele pensou que ela apenas dormia, então saiu. Mas no dia seguinte, ele retornou e viu que ela continuava imóvel. Desta vez, ele notou a ligadura no pescoço dela e acionou a polícia. Os investigadores notaram ao examinar a cena que um guia de televisão estava aberto na listagem para 28 de janeiro e especularam que, dada a condição do corpo dela, ela provavelmente morreu naquela noite. Nos dias que se seguiram,
as autoridades descobriram um cabo elétrico cortado e 2 cabelos que não pareciam ser de Mary, recolhendo as peças como evidência. Eles vasculharam a área e, ao conversar com amigos, descobriram que Mary teve um relacionamento sexual com um homem enquanto morava em um motel, mas recentemente discutiu sobre um relacionamento com um vizinho chamado Joe. Apesar dessas informações, a pessoa que agiu de forma mais suspeita no caso foi o gerente do imóvel, que rapidamente se tornou beligerante. Ele se negou a informar sua data de nascimento à polícia e logo foi descoberto que havia dado um nome falso. Ele foi preso por um mandado de prisão por crime grave e retornou ao Oregon, onde era procurado por outro crime. A polícia rastreou o homem que Mary encontrou no motel. Apesar de suas declarações serem consideradas estranhas e preocupantes, ele tinha um álibi para a noite do assassinato. Durante anos, os investigadores suspeitaram que um desses homens era o culpado, mas nunca tiveram provas suficientes. Ambos acabaram falecendo. Em 2011, o DNA dos 2 homens foi comparado ao encontrado no corpo de Mary e ambos foram descartados. Uma terceira pessoa de interesse não nomeada também foi descartada. O caso ficou esquecido por décadas. Somente em 2021, a Othram Incorporated conseguiu obter um perfil de DNA dos cabelos encontrados na cena do crime. O perfil foi então carregado para o GEDmatch e em 2022, Joseph Andrew Jacques foi identificado. Jacques, vizinho de Mary quando ela morreu, foi entrevistado, mas não era considerado suspeito. Em 1989, ele disse à polícia que tinha ido trabalhar, voltado para casa, tomado banho e saído para jantar sozinho antes de ir a um bar onde ficou até o fechamento. Quando questionado sobre Mary, ele afirmou que eram apenas vizinhos casuais e não tinham outro tipo de relacionamento. Notavelmente, Jacques só foi interrogado uma vez pelos investigadores entre o tempo da morte de Mary e sua prisão em 2025, e ele quase não tinha outro histórico criminal, exceto por uma condenação por contravenção por direção imprudente em 1992. Quando a conexão entre os dois foi estabelecida, Jacques estava morando em Las Vegas. A polícia de Everett contatou autoridades locais para obter uma amostra de DNA do suspeito. Uma garrafa de cerveja descartada foi coletada de um restaurante, onde ele comia e enviada para a polícia de Everett. O DNA da garrafa correspondia ao da cena do crime de Mary. Jack Ayers, de 61 anos, foi preso em Las Vegas no final de janeiro de 2025 e colocado na prisão do condado de Clark. Ele será extraditado de volta para Washington, onde os promotores pediram que seja mantido preso mediante fiança de 2 milhões. E aí estão os fatos. Deixe suas ideias e especulações nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.